Daniel, capítulo 3, versículos 16, 25 e 28. E a gente pode ler o 1 também, 1, 16, 25 e 28, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Agora o 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E ainda o versículo 28, que diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Todos nós conhecemos essa história. O grande rei Nabucodonosor, ele estava tão forte, tão poderoso, seu reino crescia tanto, o imperialismo babilônico foi tão grande sob o governo do pai de Nabucodonosor e o próprio governo dele. O crescimento da Babilônia foi imenso, crescimento territorial, crescimento em termos de construções de cidades, reconstrução da grande Babilônia, construção de construções maravilhosas, em que uma delas ficou como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia, que ele fez para a esposa dele. Vitórias em várias batalhas e guerras. E Nabucodonosor, ele se permitiu se encher de orgulho, e ele então, ele se tornou um homem orgulhoso, um homem cruel, um homem duro, um imperador com a mão forte, matava quem queria matar, poupava quem queria poupar. Como expressão desse orgulho, desse culto ao ego, ele então resolveu, em uma determinada época, fazer uma imagem dele mesmo, com a cara dele, e essa imagem ele resolveu que todos os habitantes do império deveriam adorar essa imagem. É o culto ao imperador, que é muito mais antigo do que o culto romano, os imperadores romanos. E nós encontramos aqui então 3 jovens que vieram de Judá como cativos, escravos. Aqueles jovens receberam nomes de deuses babilônicos: Sadraque, Mesaque, Abednego. Provavelmente foram colocados para humilhá-los, porque eles vieram em cativeiro exatamente por causa da idolatria, um dos fortes motivos. E agora, quando chegam à Babilônia, recebem nome de deuses babilônicos, provavelmente. E então, quando é a hora de adorar aquela imagem, esses jovens não adoram. E aí vêm os comunicadores, os fofoqueiros, e trazem a notícia ao rei. Que aqueles jovens que vieram de Sião
não adoram a sua imagem. Nabucodonosor, então, chama os 3 jovens e dá a eles a oportunidade de se retratarem e de adorarem ou de se curvarem à imagem. Note bem que se curvar a uma imagem significa se sujeitar, tornar-se servo, tornar-se escravo daquela entidade que está sendo representada naquela imagem. É um reconhecimento da divindade, do poderio, da força daquele imperador. Mas os 4 jovens se negaram, mesmo sabendo que poderiam ir para a fornalha de fogo, e a história vai passando e aqueles jovens vão parar dentro da fornalha de fogo, porque eles dizem para Nabucodonosor que não vão adorar, porque vai contra a consciência deles, pela lei de Moisés: não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante delas. E aquilo, embora o povo deles tivesse se corrompido terrivelmente na idolatria, esses jovens se mantiveram fiéis a Deus o tempo todo. Diante da própria morte, eles não foram infiéis a Deus. E então, diante da ameaça de Nabucodonosor, que diz para eles: tem uma fornalha ali de fogo ardendo, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, se vocês não me adorarem? Então eles dizem para Nabucodonosor: fique sabendo, ó rei, quanto a isto, nem precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo que nós não vamos nos ajoelhar diante e cultuar o seu nome, cultuar a sua imagem. E isso desencadeou, evidentemente, foram jogados na fornalha. Todos conhecem a história. Nabucodonosor olha e comenta com as demais autoridades: não foram 3 que nós jogamos, estou vendo 4 andando dentro da fornalha do fogo, eles não se queimam, como pode? E o 4º homem que está com eles tem o aspecto de um filho dos deuses. E então Nabucodonosor grita para aqueles homens: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E eles saíram do fogo. E notem que nenhum pelo do corpo foi chamuscado por aquele fogo. E então Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto. E ele fez um decreto lá na Babilônia, que qualquer povo que morasse ali na Babilônia, povos que vieram cativos de guerra, qualquer um que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria despedaçado, e as suas casas seriam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Nós não sabemos se esse rei se converteu, mas o fato é que ele abriu um espaço para dar liberdade para os judeus adorarem ao seu Deus e não serem obrigados a cultuar o imperador, a cultuar aquele império. Algumas curiosidades aí sobre Nabucodonosor. Ele reinou do ano 605 a 562 antes de Cristo. Portanto, ele reinou cerca de 43 anos. Ele é filho de Nabopolassar, que começou a erguer o império babilônico, que
que fora um grande império cerca de 1000 anos antes, mas depois foi entrando em decadência, até que nessa época ressurge um novo império babilônico. O nascimento de Nabucodonosor foi em 634, ele morreu em 562, com 72 anos. É interessante que o império de Nabucodonosor, ele durou menos de 100 anos, cerca de 94 anos, mas nesse tempo Nabucodonosor fez coisas extraordinárias ao ponto de elevar o seu eu e se orgulhar e se ver como um Deus. Ele conquistou várias terras, por exemplo, as terras que são hoje Iraque, Israel, Líbia, Palestina, Síria. Essas terras foram conquistadas pela Babilônia, a cidade-estado da Babilônia. Nabucodonosor fez grandes construções. Dizem que a cada 10 tijolos, 9 tijolos tinham a marca, o nome de Nabucodonosor. Babilônia se tornou uma das cidades com uma cultura avançadíssima, agricultura avançadíssima, agropecuária avançadíssimas, grandes bibliotecas. Realmente o reino prosperou muito nas mãos ou debaixo do governo daquele rei. Entretanto, subiu-lhe a cabeça o poder, e junto com o poder o desejo de receber glória e de receber culto. Então é por isso que ele faz aquela imagem que tem cerca de 27 metros de altura, com 2,5 metros de largura, para demonstrar o seu poder e para submeter o seu povo em culto ao Estado. Culto ao Estado. Nabucodonosor era um homem cruel, era um homem orgulhoso de si mesmo e ao mesmo tempo era um grande guerreiro, portanto, mas um grande guerreiro com uma crueldade esmerada. Matava quem quisesse do seu povo, deixava vivo a quem quisesse do seu povo. Eu vejo nessa história aqui algumas questões interessantes, que estão muito relacionadas com a relação que tem entre Estado e igreja, entre cidadania e fé. Vejo questões importantíssimas e eu quero falar de 4 relativas a essa relação da fé com a cidadania. A primeira que eu vejo aqui é que quando os estados querem ocupar o lugar de Deus, há sempre muitos choques. Quando os estados querem ocupar o lugar de Deus, sempre haverá muitos choques. O que caracteriza um estado que quer culto para si? E já houve muitos estados na história, e há ainda até hoje estados que querem culto para si. O que caracteriza esses estados é que eles se colocam acima de todos os mortais. Geralmente essas lideranças, elas se julgam como divinas, que estão acima dos mortais, e começam a gerar tipos de procedimentos que vão perseguindo, tolhendo, fazendo sofrer aquelas pessoas que realmente amam a Deus. Mas em primeiro lugar é importante que a gente, de uma forma bem simples aqui, possa definir o que é um Estado. Nós estamos falando aqui no Estado babilônico. Nabucodonosor, o rei, e praticamente ele é a lei. Praticamente aqui a última palavra é ele. Não existe aqui
contexto de Estado da história antiga, algum sistema legislativo ou algum sistema judiciário. Ele é a lei, ele faz a lei, a última palavra é a dele, ele é o soberano, ele é o tirano. E então o que nós temos? O Estado pode ser assim, de uma forma bem simples, ser definido como um agente que tem uma língua, uma mesma língua, que mora num lugar e que vive sob um contrato social. Essa é uma definição de Estado novo, do Estado aí de 1200 para cá, depois de Cristo, dos Estados novos. É uma etnia que mora num lugar e que estão sob um contrato social. Se o Estado se rege por um contrato social, então pressupõe-se que o Estado está debaixo de uma lei. O Estado não pode estar acima desse contrato, ele está debaixo desse contrato social. Nós vimos que a divinização dos Estados, elas ocorrem quando esse combinado é destruído, é rasgado. Quando essa lei é rasgada, quando essa lei não é seguida, não é respeitada, é um contrato social. Quando esse contrato é rasgado, então o Estado começa a adquirir características de Estado tirano, de Estado opressor. E houve na história da humanidade vários. Nós estamos falando de um aqui, que é a Babilônia, muito embora naquela época não havia essa ideia de democracia e contrato social, senão nas cidades-estados da Grécia, sob algumas restrições, que a gente não vai entrar nelas aqui, não é o objetivo. Quando o Estado quer culto, quando os dirigentes de um Estado querem se colocar acima da lei e se tratam como se fossem deuses ou semideuses, começa então esse Estado a querer regular a vida dos seus cidadãos sobre a coação do medo imposto pela ameaça. Isso é típico desde o Império Romano, Babilônia, Egito e por aí vai. Até no Estado de Israel antigo há essas características. Quando os reis de Israel queriam estar acima de Deus, começam essas características de regulamentar, querem regulamentar até a fé, até em que as pessoas vão crer, o que pode crer, o que não pode crer, o que pode pensar, o que não pode pensar, aonde pode ir, aonde não pode ir, se tem que ficar em casa, se não pode ficar em casa, se pode sair, se não pode. Características de estados autoritários, tiranos e totalitários. É o que acontece aqui com Nabucodonosor. Quando faz uma imagem e quer receber culto, ele quer que, simbolizado pela sua pessoa, o Império Babilônico receba culto dos seus cidadãos. Um culto que talvez seja maior do que o culto que eles ofereciam ao seu panteão de deuses. Nabucodonosor se coloca no meio dos deuses da Babilônia. E ele quer culto simbolizando o estado da Babilônia. Esse tipo de estado começa a entrar nos âmagos da liberdade de crença, de opinião, de filosofia, de pensamento, de cosmovisão. Notem que a lei de Moisés proíbe que se faça imagens de qualquer natureza. Não é para adoração. Não se pode. Nabucodonosor tem ciência disso, mas ele quer que os judeus, os 3 jovens que são judeus, se curvem
diante da sua imagem, indo contra a sua consciência, que é a coisa mais sagrada, indo contra o seu foro íntimo, indo contra as coisas mais nobres e sagradas do espírito humano. É um tipo de coação cruel, bárbara, terrível. Então, debaixo de ameaça, supondo que os jovens ficariam com medo do fogo e que os jovens adorariam, indo contra a sua própria consciência, Nabucodonosor, então, chama os jovens e ameaça. O medo. O medo é o mecanismo, é a ferramenta que se usa para dominar. Sempre foi. O medo sempre foi. Mas aqui ele bate numa parede de 3 jovens fiéis que dizem para ele: tudo o que o Senhor quiser nós fazemos. Aliás, eles algum tempo atrás foram colocados como autoridades na Babilônia. Fazemos o nosso serviço, trabalhamos com honestidade, lutamos pelo bem da Babilônia, trabalhamos pelo crescimento da Babilônia, mas agora o Senhor está nos pedindo uma coisa que nós não podemos fazer. O Senhor está nos pedindo uma coisa que vai contra o âmago da nossa existência, a não ser que nós vendamos a nossa alma para o diabo. Mas aqueles jovens eram fiéis a Deus e disseram para ele algumas palavras que nós vamos explorar mais daqui a uns minutinhos. Notem que nesse tipo de Estado há a necessidade de se criar a religião do Estado. Isso já aconteceu em vários estados antigos e modernos. O interessante é que tem gente ainda, até os dias de hoje, transformando uma ideologia em religião. Eles morrem por aquela ideologia. E nós encontramos, por exemplo, Egito, né, os faraós se colocando como deuses, impondo essa deidade para a adoração do povo, que é uma forma de subjugar o povo. Nós encontramos na Síria, que foi o grande império que levou cativo Israel naquela época lá. A mesma coisa encontramos na Síria, Fenícia, Babilônia, Roma. Eu acho que o exemplo clássico aqui dos povos da história antiga é Roma. Quando os imperadores recebem o título de Augustus, que quer dizer sublime, divino. Então, quando o imperador é chamado de Augustus, significa que ele é Deus, o imperador é Deus. Nós sabemos que a necessidade de receber adoração, isso é muito antigo, isso está lá no Éden. Quando o dragãozinho lá aparece para a mulher, está antes do Éden, quando o querubim olha para si, se orgulha, e a soberba toma conta, e agora ele quer receber culto e se colocar no lugar de Deus. Qual foi a consequência disso? É que ele foi julgado dos mais profundos abismos de trevas. Mas ele continuou colocando no coração dos homens essa soberba, esse desejo de poder, esse projeto de vida de poder, projeto de poder, de ter poder sobre. E assim, Satanás é o primeiro. Nabucodonosor não é diferente. Seu sucesso lhe trouxe a soberba. E a soberba o destruiu. Assim como destruiu todos esses estados que quiseram se divinizar e quiseram culto ao Estado. Todos foram destruídos. Todos. Desde os antigos até os mais recentes, chegando aos nossos dias. Mas há uma segunda questão interessante, não só essa primeira aí que os estados
eles correm esse risco de querer culto, mas há uma segunda questão que o texto, essa história, me mostra, é que os servos de Deus não prestam culto a estado nenhum. Os servos de Deus nunca prestam culto a estado nenhum. Se você notasse, o senhor que está acompanhando essa mensagem, notar aí no versículos 16 a 18, Nabucodonosor chama, pergunta para eles: é verdade que vocês não adoraram quando ouviram o som, conforme a orientação, não se ajoelharam, não queimaram incenso, não beijaram, não adoraram a minha imagem? E então responderam os 3 jovens: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder, porque o rei então ameaça: se vocês não dobrarem aqui agora e adorar, vocês vão para a fornalha. É o mecanismo do medo, das ameaças, ameaçando, e medo, e medo, e medo. Aí vem a ameaça, vem o medo, tentando impor o medo, o terror. E aí eles dizem: nós não precisamos nem responder, você está achando que a gente vai mesmo adorar a sua imagem? Que nós vamos nos servir para adorar a sua imagem? Se o nosso... Agora, quanto à sua ameaça, fique sabendo de uma coisa, olha, o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livra da fornalha ardente e das tuas mãos, se Ele quiser. Agora, se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos vender a nossa alma pro diabo. A integridade é a coisa mais cara que existe. Nós não vamos nos corromper. Nós não vamos vender o nosso foro íntimo, a nossa convicção de vida, o que há de mais sagrado em nossa vida. Nós não vamos fazer isso. Nem vamos adorar a imagem ou essa proposta de culto ao Estado. Nós sabemos qual foi a reação do rei. Ficou furioso, mandou que se aquecesse 7 vezes mais a fornalha, ao ponto que os homens que foram jogar os 3 jovens lá, os soldados do rei, ao chegarem perto da fornalha, eles morreram, tamanho era o calor. Houve e ainda há tentativas de impor tais cultos aos homens de bem, aos homens que não querem vender a sua integridade, aos homens que reconhecem que culto só a Deus. Babilônia, Roma, Napoleão Bonaparte, quando tomou o poder na França, tiraram a reza do Pai Nosso da escola e criaram um Pai Nosso a Napoleão. Típico de mentes psicopatas. Ensina-se as crianças a rezar para o Estado, a olhar para o Estado como aquele que vai cuidar, vai proteger o Estado Deus. E as crianças na França colocaram imagens gregas dentro de determinados lugares na França para as crianças aprenderem a adorar. Mentalidade demoníaca, terrível. Hitler, com seu terceiro Reich, ou segundo Reich, o terceiro. Stalin, na Rússia e depois União Soviética. Kim Jong-un, na Coreia do Norte. Xi Jinping, na China, que hoje manda tirar os quadros de Jesus das casas dos católicos e manda colocar o retrato dele. É ele que cuida de você, é ele que te dá comida. É aquela ideia de tornar o indivíduo como vassalo do Estado. O Estado dá tudo.
na boca, leva tudo, entrega tudo, e o indivíduo se torna um adorador da besta. Um adorador da besta. A grande questão, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram bons cidadãos, autoridades do Império Babilônico. O Império cresceu muito com o trabalho daqueles homens, Daniel também. Mas por questão de consciência, querer o rei entrar em questões de foro íntimo, de crença religiosa, de espírito, e querer mandar nessa área, ou ter ingerência nessa área. Os jovens, olha, eu para trabalhar eu trabalho, eu contribuo, eu pago imposto, faço tudo. Agora, aqui você não mexe não entra aqui não. Quando nós ficamos entre aquela grande questão, obedecer a Deus ou ao Estado, pois se o Estado dá uma ordem e Deus dá outra, qual obedecer? Sem nenhuma dúvida, todo cristão deve obedecer a Deus. Quando choca as ordens, Estado não pode dar ordem de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Vamos separar as coisas. É o que os jovens estão tentando mostrar. O grande e poderoso imperador Nabucodonosor. Então a grande questão é essa. Até onde eu vou obedecer ao Estado, até onde eu termino e começo a obedecer a Deus? Lá na época lá do Sinédrio de Jesus, depois da ressurreição, os apóstolos pregavam o nome de Jesus em Jerusalém, muita gente se convertendo. O Sinédrio, que era uma espécie de senado que tinha, além de função legislativa, também tinha judiciária. O Sinédrio chama os apóstolos e diz para eles: vocês estão proibidos de pregar esse nome aqui em Jerusalém e nas redondezas. E qual foi a resposta? Pedro então se levantou e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Isso está registrado em Atos 5, 29. Atos 5, 29. O que é do nosso contrato social, o que é que está estipulado nesse contrato social, que hoje é a nossa Constituição, nós devemos sim obedecer. Agora, questões que vão interferir na fé, que vão interferir na consciência, que vão contra o foro íntimo, não obedeçamos, não obedecemos. Se Daniel 3,18, os jovens então dizem: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Será que nós estamos prontos para termos essa mesma postura de fidelidade? A fidelidade desses homens? Hoje nós sabemos que há países no mundo, muito especialmente os de linha socialista, que colocam cristãos na parede. Também países muçulmanos colocam cristãos na parede. Ou você nega essa fé, você deixa isso, ou então você vai perder essa pensão, essa bolsa, ou você vai perder, ou até outros que chegam a mandar para campos de concentração, expoliam os bens e até a violência da forca e da morte. Portanto, duas questões importantes que nós vimos aqui. Primeiro, esse texto ele mostra um Estado que quer culto, que é o Império Babilônico, simbolizado pelo seu imperador. Segundo, é que servos verdadeiros de Deus não cultuam o Estado. Homens de bem, servos de Deus, gente que não vende a sua integridade, gente que não vende a sua alma para o diabo, não cultua Estado, não cultua Estado. Terceiro, e a história, a novela é a mesma, a história se repete, é que quando essas pessoas
começam a resistir a essa tentativa de divinização do Estado, elas se tornam pedras dentro do sapato dessas coisas psicopatas que querem ser Deus. E então retaliações começam a chegar. A história toda mostrou isso. De estados adoecidos pelo desejo de culto, sempre retaliam com violência aos que não querem vender a sua alma para o diabo. Sempre retaliam com violência. Então Nabucodonosor, diz o versículo 19, se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Daniel está registrado aqui em Daniel 3:19. Vejam o exemplo de Roma. Os cristãos de Roma tiveram que cultuar a Deus durante 200 anos sob perseguição. É claro que não foi perseguição contínua e nem foi em todos os lugares do império ao mesmo tempo. Mas havia imperadores que reacendiam essa perseguição. Então, por exemplo, Nero foi o que começou a grande perseguição aos cristãos, colocando fogo em Roma e colocando a culpa nos cristãos, e então caçando os cristãos dentro da cidade de Roma. Vespasiano foi outro que perseguiu, Galba, outro que perseguiu terrivelmente os cristãos. E quando a gente vem para os dias de hoje, as notícias que recebemos da China, que também em certos momentos abre a China para até receber Bíblias e não endurecem a perseguição, mas há momentos que eles endurecem, começam a entrar nas casas, prender, expoliar, levar para campo de concentração, colocar para trabalhar até morrer. Isso tem acontecido na Coreia do Norte. Na Revolução Cubana, quantos pastores foram fuzilados, foram mortos porque não aceitaram negar a sua fé? O Fidel Castro, quanta gente morreu em Cuba, gente que não quis vender a sua alma para o diabo, gente que não quis vender a sua integridade, homens de bem, homens de verdade. E então nós chegamos na União Soviética. Quantas notícias recebíamos na época pela missão Portas Abertas da União Soviética, de perseguição aos cristãos. Mas vejam bem, a União Soviética acabou, o cristianismo continua. Roma acabou, o cristianismo continua. Napoleão Bonaparte, o Estado dele caiu, Hitler caiu, o Estado dele. E podem ter a certeza que todo Estado que adoece, se torna psicopata, desejoso de culto a si mesmo, vai cair. A história mostra isso, vai cair. Quantos depoimentos de perseguições violentas? Quem não se lembra em 2010, Youssef Nadarkhani, lá no Irã, um homem que se converteu ao cristianismo, se tornou pastor e foi condenado à forca, e foi um escândalo no mundo inteiro. Quantos Youssefs morrem em países muçulmanos radicais, porque se convertem ao cristianismo, porque pregam o evangelho? Quantos estão morrendo e que os jornais não divulgam? Quantos? Os 3 jovens foram lançados na fornalha. E muitos homens de bem, e eu não digo aqui que sejam só cristãos, não. Talvez não sejam nem cristãos, mas são homens inteligentes, são homens que têm a percepção da essência da vida, que é a liberdade de pensar, de crer,
de ir, de vir. Eu sei que nós estamos passando um momento difícil, que as próprias autoridades ficam confusas diante dessa pandemia. Alguns são a favor que nesse momento as pessoas fiquem em casa, outros que as pessoas tenham a liberdade de ir e vir. É um momento difícil que nós precisamos de pedir muita orientação, lucidez, sensatez e temor para as nossas autoridades. Mas muitos homens e mulheres de Deus morreram por causa da sua fé, por causa do desejo de liberdade, por causa da sua profissão de fé, do seu serviço a Deus. Outros tiveram seus bens expoliados, outros foram presos, maltratados, perseguidos, e olha, a muitos Deus livrou. Há muitas histórias de homens e mulheres que Deus fez o mesmo que Ele fez com esses 3 jovens aqui que não queimaram. Há muitas histórias de libertações miraculosas, de anjos abrindo portões, e as pessoas passando, mas depois não entende como que passou, se o portão ficou trancado o tempo todo. É relatos e mais que a gente ficaria aqui talvez a noite inteira contando. Mas também há muitos outros casos que essas pessoas foram fuziladas, enforcadas, crucificadas, cerradas no meio, espancadas até a morte. Porque se Deus quiser livrar, disseram os jovens, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser livrar, nós não vamos vender a nossa alma para o diabo. Não vamos negociar. Integridade não se negocia. Não tem dinheiro. E quando nós negociamos a nossa integridade porque vamos ter vantagens ou não vamos perseguir, nós já nos corrompemos. Nos tornamos pessoas corruptas. Aqueles 3 jovens foram fiéis a Deus. E na sua fidelidade, Deus os preservou. E devido à sua fidelidade, eles abriram na Babilônia antiga um espaço para a liberdade de fé. Dentro de um império aos moldes dos impérios antigos, em que imperadores eram vistos como Deus. E esse imperador reconhece Deus como o único que dá esse tipo de livramento. Ele nunca viu aquilo na vida dele. E ai daquele que blasfemar contra esse Deus dos judeus. Um último ponto. Nós vimos 3 nesse texto maravilhoso. Nós vimos um Estado querendo implantar o culto a ele mesmo. Nós vimos que servos de Deus, homens íntegros, não vendem as suas almas para o diabo, não prestam culto a Estado nenhum. Nós vimos também o 3º ponto, quando esses homens começam a atrapalhar algum projeto psicopata de divinização de Estado, eles se tornam uma pedra no sapato, e geralmente vem perseguição contra eles. Mas nós vamos ver o 4º. É que muitos estados já se conscientizaram de que liberdade não se tira das pessoas. E o versículo 28, ele diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Notem que o imperador, ele então reconhece, eu não posso forçar essas pessoas a fazerem o que está contra o foro íntimo, contra a crença, contra a fé delas.
Isso é estuprar a essência mais pura e nobre do ser humano. É entrar e destruir a capacidade de alguém ser humano. E então ele mesmo decreta: se alguém interferir na fé, e pelo que nós sabemos, essa liberdade, ela não foi dada não só aos judeus, mas a todos os povos que viviam lá na Babilônia. Mas o ato heróico desses 3 jovens, encarando e desafiando e peitando aquele rei, trouxe essa grande libertação aos moldes daquela época lá. Houve e ainda há muita perseguição no mundo contra pessoas que querem viver a liberdade, contra cristãos que querem crer, contra outros tipos de religiões que querem crer, porque não é só o cristão que precisa se respeitar essa liberdade. O indivíduo que não quer ser cristão, quer ser muçulmano, quer ser budista, quer ser espírita, que se respeite a liberdade, no mesmo grau e quilate. Não é porque é cristão que vai respeitar o cristão apenas, a todos, a liberdade de todos. E houve muita perseguição. O Império Romano, eu já citei aqui várias vezes, falando dos imperadores loucos romanos, que deflagraram grandes perseguições aos cristãos, ao ponto de que romanos ficaram cerca de 200 anos vivendo nas catacumbas, cultuando a Deus nos grandes túneis que tem debaixo da cidade de Roma. São quilômetros e quilômetros. E não dá para soldados romanos entrarem e prenderem, porque é um labirinto, só aqueles que viviam ali dentro. Aquelas pessoas viveram nas catacumbas durante anos, fugindo da perseguição romana. A história mostrou que Estado não pode governar assuntos que dizem respeito à religião, à crença, à fé. Sempre que tentou fazer, gerou muito sofrimento e morte. Da mesma forma, a religião também não pode querer entrar em assuntos do Estado. E sempre que quis fazer, gerou muitos conflitos e morte. Foi o caso da igreja cristã medieval querer que o Papa fosse implantar um tipo de um governo globalista na época em que o Papa fosse o rei de todos os reinos. A igreja não foi colocada na terra ou qualquer outra religião para que o Estado seja governado por ela. Isso não funciona. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que César não interfira nas coisas de Deus. E que aqueles que trabalham com as coisas de Deus não interfiram enquanto religiosos nas coisas de César. Pode até levar e não tem como deixar os seus princípios, os seus valores, e segundo esses princípios e valores, trabalhar nas coisas de César. Da mesma forma, Estado e igreja têm que se manter separados. Separados. Estado não tem que interferir em coisa da fé, como eu disse agora há pouco. Nabucodonosor quis fazer e viu o que deu. Ele tinha poder para matar. Os imperadores romanos tinham poder para matar e mataram muitos de forma cruel, com requinte de crueldades. Mas, como disse um pai da igreja, a cada gota de sangue que caía, de cristãos que morriam por causa de sua fé, milhares de pessoas se convertiam. As gotas de sangue eram sementes. E quanto mais o império apertava, mais conversão havia. Ao ponto de que quando chega lá pelo 3º século, pelo ano de 300, 4 séculos, 320, mais ou menos, então o Estado romano começa a passar por um processo de conversão, como Estado de conversão. Porque a maioria já era de cristãos.
a maioria. Quanto mais perseguia, mais gente se convertia. É o que ocorre na China, é o que ocorre em outros lugares que privilegiam a perseguição àqueles que querem viver livremente. Os países que hoje são democráticos do Ocidente, ou o Ocidente amadureceu para isso e viu que não adianta esse tipo de perseguição, não adianta esse tipo de choque, não adianta esse tipo de coação. Não funcionou, nunca vai funcionar. Porque as pessoas morrem pela religião, mas elas não morrem pelo Estado e nem pela ciência. Pela religião elas dão a vida, mas pelo Estado e pela ciência elas não morrem. Isso já está comprovado. Não vai dar certo qualquer tentativa de impor aos homens o fim de sua liberdade de crença, opinião, ir e vir, comprar, vender e todas essas coisas. Isso não vai dar certo nunca. Não deu certo. O que nós estamos vendo aqui então é que essa história de Nabucodonosor se repetiu durante todo o transcurso da história da humanidade. E nós vimos o fim glorioso daqueles que serviram a Deus e diante do impasse, obedecer a Deus ou ao Estado, e que obedeceram a Deus, foram maravilhosamente recompensados e abençoados pelo Senhor. Como cidadãos que somos, devemos fazer o melhor para que o nosso Estado seja o melhor Estado do mundo. Isso é, um Estado livre, um Estado em que, excetuando o momento em que nós estamos passando, é claro, um Estado em que se possa ir e vir, se possa pensar, opinar, com responsabilidade exercer a democracia. E principalmente, se tenha liberdade de crença, de culto. Liberdade de crença e culto. Que a fidelidade desses 3 jovens possa nos inspirar a sermos fiéis a Deus em tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Neste momento, nós vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração nesse instante pelas pessoas que estão internadas em hospitais com Covid. Nós temos um grupo de oração aí, são muitos que a gente ora diariamente. Esse grupo de oração está orando constantemente por essas pessoas. Eu quero me lembrar aqui de algumas, né, do Aguinaldo, do Jalim, eu quero me lembrar aqui da Lucélia, nós ficamos sabendo também que está com Covid, sendo tratada em casa, e há tantos outros. Tem uma senhora que nós estamos orando, ela é nova, ela estava grávida, a Esther, ela não é aqui de Guanhães. A Esther, eles tiraram a criança, parece que com 7 meses ou 8, e ela foi entubada. Então nós estamos orando e pedimos oração por ela. E hoje chegou mais uma mamãe com gêmeos, 7 meses, tiraram as crianças. As crianças foram para um local próprio para amadurecerem, né, entubadora. E agora a mamãe está entubada. Nós vamos, nesse momento, orar por essas pessoas, por essas famílias que têm perdido os seus entes queridos e encerrar o nosso trabalho. Oremos. Querido Deus, te louvamos pela vida desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foram homens que não se corromperam, excelentes cidadãos, trabalhadores, que ajudaram o seu país lá da Babilônia, mas que foram firmes quando a sua liberdade de culto foi ameaçada. Mesmo diante da ameaça da fornalha, foram resolutos e firmes. Que nós possamos copiar o exemplo deles sempre, nas mínimas coisas. Olha, Senhor, com misericórdia para aquelas famílias que têm perdido os seus queridos,
aqueles irmãos, amigos que estão no hospital, entubados, sob o tratamento dessa doença. Que o Senhor, ó Deus, nos alivia o mundo desse vírus. Abençoe, ó Deus, especialmente a vida do Aguinaldo, Jalinda, Lucélia e a todos que estão no hospital aqui de Guanhães, abençoando o tratamento e dando a vitória, a saúde, o vigor, a força. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável do nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus agora e para sempre. Eu quero convidar a todos para amanhã, 7h30 da manhã, participarem do Café com Oração pelo Facebook. Deus abençoe a todos.